Boa noite aos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos demais companheiros que participam frequentemente desses encontros fraternos de aprendizado, de reflexão sobre a doutrina dos Espíritos. Hoje estamos realizando a 176ª reunião online, nesta casa de luz, que equivale ao pão da vida, 70 anos de vida, 70 anos de luz e 70 anos do pão espiritual, acolhendo e praticando bem a todos que a ela acorrem. E hoje teremos o nosso irmão Tawa, da Casa dos Humildes, que nos fará uma palestra abordando o casamento na visão espírita. Eu pediria ao nosso irmão Rildo para que fizesse a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos para trazermos a harmonia nesse momento de início dos nossos trabalhos da noite de hoje. Jesus amado, aqui estamos mais uma vez em Teu santo nome, Tua santa e divina bondade, pedindo, Jesus, permissão para que possamos falar Teu nome a todos os nossos irmãos que precisam escutar. Jesus amado, agradecemos pela oportunidade que nos dá diariamente de evoluirmos dia após dia. Jesus amado, pedimos forças para enfrentarmos as dificuldades, as brigas, as discussões, a desunião, o egoísmo. Jesus amado, pedimos também para que ore, para que todos os nossos irmãos estejam nos hospitais carentes, necessitados da saúde do corpo e do espírito, que possam nossos irmãos trabalhadores da luz, suportados pela angústia, serem todos tratados. E assim, Jesus amado, em Teu nome, Tua santa e divina bondade, passo a palavra ao nosso irmão Luiz, que dirige os trabalhos na noite de hoje, para dar como iniciado, em Teu santo nome e em Tua santa e divina bondade. Que assim seja. Assim seja. Então, ouviremos nosso irmão Tawa Gomes, da Casa dos Humildes, falando de um tema muito próprio de cada criatura humana, onde o casamento não se resume a uma formalidade entre os homens, entre as leis dos homens. Ele transcende, e muito, quando nós espíritos sabemos que esses reencontros não são por acaso, são necessidades que nós temos de conviver mais uma vez com aqueles com os quais não cumprimos devidamente as nossas obrigações e vice-versa. Então, casamento pressupõe-se lar, lar pressupõe-se escola, e responsabilidade com a prole que virá desse encontro de espíritos que se formam em afinidade. E nosso irmão Tawa com a palavra e muita paz. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade desse reencontro. Agradecendo a Deus, primeiramente, pela oportunidade de divulgar a doutrina espírita. E segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. Todas as vezes que eu tenho esta oportunidade, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. E o meu coração fica em festa. Segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. E feliz daquele que aqui está conectado com o Caminhando para Jesus, esta casa de oração e trabalho, a qual 70 anos está aqui servindo a nossa comunidade espiritual e materialmente falando. E nós trazemos hoje um assunto muito delicado, na verdade, porque falar de um casamento no mundo de provas e expiações é uma tarefa muito difícil.
Eu peço a inspiração dos bons amigos espirituais, do nosso guia, que me dê a paz necessária para que eu possa desenvolver esse assunto dentro da doutrina espírita, levando esclarecimento, assim como em todos os aspectos da vida, a doutrina espírita vem levantando os véus, nos trazendo uma maneira mais ampla para que todos nós possamos compreender realmente esse momento que estamos vivendo. Nesse momento de transição planetária que nós estamos vivendo, o casamento, realmente nós estamos vendo várias pessoas não tendo condição de manter o casamento nessa prova, a qual pediram a Deus para que está, conforme nosso irmão Luiz estava falando sobre esse projeto reencarnatório de cada um de nós, vem do mundo espiritual, do nosso estado natural, onde fazemos a programação necessária, a mais óbvia, a mais fácil para que nós possamos dar um salto, lapidar nossas almas nessa experiência física que todos nós estamos atravessando nesse momento. Eu peço licença nesse momento para compartilhar nossa tela para que possamos passar o assunto da noite de hoje. Espero que todos vocês estejam vendo a nossa tela. E o casamento na visão espírita, ele vem trazendo, dentro da ótica espírita, muitas condições que a gente pode observar. Agora eu consegui passar, porque estava tentando passar e a tela não mudava. Mas o casamento é uma lei de evolução e progresso da natureza, como listado na pergunta do Livro dos Espíritos 695. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza. Então, a pergunta de Allan Kardec sobre isso vem nos mostrar a resposta dos Espíritos. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Ela está dentro da lei do progresso e o casamento não poderia estar fora desse contexto. O casamento, justamente, que é o momento onde duas almas traçam no mundo espiritual esse projeto para que recompor sua vida, resgatar faltas do passado e, ao mesmo tempo, receber os espíritos amigos que compartilharam conosco de vidas passadas, também no nosso projeto de reencarnação, através deste momento de união do casal, para dar prosseguimento à evolução do espírito aqui na Terra. Então, a doutrina espírita vem nos mostrando mais adiante. Existem casamentos missionários, onde o par é de espíritos amigos e que realmente se amam e buscam o aperfeiçoamento de suas habilidades. É uma coisa muito rara. Nos tempos de hoje, é difícil nós vermos um casamento como nós vimos no tempo de criança, eu me lembro bem, onde nossos pais, a gente nem sabia dessa história de separação, era muito raro acontecer uma questão dessa. Mas hoje nós estamos vendo que o mundo, nesse momento que nós estamos agitados, nessa velocidade de transição, é preciso que as relações cheguem, muitas vezes, ao fundo do poço, para que possamos fazer a mudança que devemos fazer. É como aquele tumor, que é preciso o bisturi para sajar, para salvar as vidas de cada um de nós. Então, as almas que se amam realmente vêm trazendo essa oportunidade, são aqueles que procuram rever seus débitos e quitá-los a fim de se desprender dos laços materiais que nos atrasam e em busca de uma evolução. Todos nós sabemos que é nesse momento que nós nos reunimos com o nosso companheiro, a nossa companheira, para que ali nós possamos a célula máxima da sociedade que começa toda a vida, a relação de um ser humano começa na família, dentro de casa,
para depois se estender à sociedade. E assim, o casamento realmente é uma escola onde todos nós preparamos nossas almas para dar início a novas jornadas evolutivas da nossa vida. Mas como nós estávamos falando do mundo de provas e expiações, uma cena dessa nós estamos cansados de ver e participar muitas vezes na vida da gente. Por que não? Porque o casamento não é uma união só de amor, não é uma união só de beleza. Só vemos isso nas novelas, às vezes, em filmes, em fotografias. Mas, na verdade, a realidade das arestas que precisamos podar, das dificuldades, das nossas diferenças, para que nós possamos crescer juntos nesse momento. Existem esses casamentos, onde são prioritariamente de provas e expiações, que é a grande maioria que nós vemos aqui na Terra, onde ocorre a necessidade urgente de se estabelecerem laços, reverem suas vidas mais uma vez, porque a história se repete. Nós, quando reencarnamos, nós trazemos já os projetos já formados das provações que nós precisamos passar, para que nós possamos receber aqueles desafetos do passado, como também as nossas almas amigas e irmãs, as quais vêm conosco, mais uma vez, repetir a dose de uma forma mais equilibrada, podemos dizer assim. Porque cada reencarnação que nós temos, nós passamos pelas dificuldades, pelas provas e as expiações, e quando desencarnamos, nós nos habilitamos sempre melhor para a próxima reencarnação. E quando nós reencarnamos para um casamento difícil, nós já trazemos dentro de nós a consciência de tudo isso, para assim respeitarmos uns aos outros. Quando nós já casamos aqui na Terra, já escolhemos a nossa companheira, de acordo com o nosso propósito mais íntimo no nosso coração, nós já vamos realmente haver aquele reencontro que nós traçamos já no mundo espiritual, segundo a doutrina espírita nos explica sobre tudo isso. Então, nós estamos vendo, o casamento é a união entre dois espíritos a fim de crescerem mutuamente em jornada difícil. Porque o próprio casamento, por si só, é uma jornada muito difícil. Perguntaram a Sócrates, assim, se o homem deveria casar ou poderia continuar solteiro. Qual era o melhor para o homem, casar ou continuar solteiro? E Sócrates respondeu que tanto faz, porque ele ia se arrepender do mesmo jeito. Então, naquele momento, Sócrates fala de uma maneira até que a doutrina espírita vem dizendo que é os verdadeiros objetivos, não que a gente vá se arrepender, como Sócrates falou, de uma forma de humor para todos nós. Então, repetir as situações vividas no passado, procurar desta vez corrigir os erros cometidos e assim ajustar-se perante a lei universal. Então, é realmente um ajuste. O reencontro de almas aqui na Terra é um reajuste necessário para que nós possamos adquirir em nós a virtude, o respeito da convivência com pessoas diferentes, receber nossos filhos e encaminhá-los desta vez para um local de felicidade futura. Aquele que participou conosco no passado de vícios, de drogas, muitas vezes, escolhe nascer novamente pela responsabilidade que temos com eles, neste mundo de dificuldade, onde todos nós estamos vendo como é difícil criar um filho aqui na Terra hoje, nesse momento que nós estamos vivendo. Mas o casamento é realmente uma bênção na vida de cada um de nós. A questão 459, que todos nós sempre colocamos nas palestras, porque é um fator fundamental na vida de todos nós, que é a influência dos espíritos em cada um de nós. Allan Kardec pergunta se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações,
E os Espíritos respondem que a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, baseado nessa questão 459 do Livro dos Espíritos, qualquer relação que nós tivermos aqui na Terra, ela vai sofrer a influência dos espíritos, porque nós estamos mergulhados nesse contexto espiritual. O mundo verdadeiro, o mundo natural do ser humano, que é o mundo da erraticidade, onde almas estão aqui ainda entre nós, participando da nossa vida, convivendo dentro do nosso lar, no nosso bairro, na nossa cidade, nos cinemas, nas igrejas, nos colégios, em todos os locais, nos centros espíritas principalmente. Então, quando nós temos uma relação com qualquer pessoa, nós espíritas já sabemos que essa relação não é apenas nós e essa pessoa, mas sabemos que estão ali envolvidos nesse contexto almas amigas de cada um de nós e almas que não são tão amigas de cada um de nós. Almas que têm, muitas vezes, muita mágoa das nossas atitudes passadas e aproveitam na espiritualidade que nós não vemos com nossos olhos para, nessa união matrimonial que nós estamos falando, levar a transtornos, a dificuldade e, muitas vezes, casamentos são dissolvidos por conta de obsessões graves, nós sabemos disso. Obsessões que não foram tratadas. Eu conheço muito bem uma situação de um empresário aqui em Recife, que ele passou, na hora do jantar, a dizer: quem é essa pessoa que está aí sentada na mesa? E as pessoas olhavam e diziam: papai, o senhor está vendo alguma coisa errada, porque não tem ninguém aqui, só estamos nós. Mas vocês não estão vendo esse homem aí? E ele passou todos os dias reclamar desse homem que estava dentro da casa dele. Quando ele estava dialogando com as pessoas em casa, o homem interferia. E ele começou a dizer aquilo, e a família levou ele para psicólogos, para psiquiatra, e não houve solução para a situação dele, porque não levaram ele para uma casa espírita, para um tratamento espiritual, para uma igreja católica, uma evangélica, não importa o local, mas a doutrina espírita, que é o laboratório do mundo espiritual, que tem as reuniões mediúnicas justamente para interagir nessas relações que nós participamos todos os dias de traumas, de dificuldade. Então, este amigo começou a ficar desanimado, porque os psicólogos diziam: não, isso é da sua cabeça, procure tirar isso, procure fazer uma viagem. E não tinha jeito, aquela figura sempre participava da vida dele. E ele, no sábado à tarde, resolveu aquela situação dentro da maneira materialista que ele tinha na cabeça, porque ele não sabia da vida espiritual. Fez uma carta muito bela para sua família, dizendo que não podia mais continuar, porque se os filhos não acreditavam, a esposa não acreditava que ele via aquele homem, os psicólogos e psiquiatras também não, ele não tinha outra opção senão deixar de perturbar os seus familiares e tirou a sua própria vida, aqui em Recife, um caso desse. Então, vejam como a doutrina espírita vem nos ajudar, vem facilitar as relações que todos nós temos nos matrimônios, nas nossas relações de pai para filho, os casamentos, as influências dos espíritos, como nós estamos falando, já é um problema muito sério na vida de cada um, principalmente daquele que desconhece essas interferências espirituais que naturalmente nós recebemos no dia a dia. Os maus espíritos podem nos colocar ideias de medo, raiva, rancor, ou criar até mesmo mecanismos obsessivos, como nós falamos, mais pesados, a fim de nos desviar do caminho do bem. Então, nós estamos vendo hoje aqui na Terra, 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio no Brasil. Isso é um dado recente, anos atrás. O levantamento aponta mais de 7 milhões de dissoluções registradas no país entre 1984 e 2016, há poucos anos atrás, ou 580 divórcios por dia, ante 29 milhões de matrimônios. Então, nós vemos, diante desses dados,
como a influência espiritual tem um fator agravante nessas separações, porque todos nós estamos nesse contexto, recebendo as influências uns dos outros, as influências dos espíritos materializados dentro de nós, do nosso lar, como também as influências dos espíritos encarnados que estão participando, utilizados por Deus, porque é necessário que o mal venha, mas ai daquele que seja o portador do mal, da maldade, Jesus já dizia. Então, o mal é necessário, as influências são necessárias para que nós possamos aí sair digerindo tudo isso e com alteridade conviver com as diferenças e começar a solidificar o matrimônio com a consciência espírita que vem nos trazer a fortaleza da alma, a fé raciocinada diante de tudo. No período, os casamentos subiram 17%, já os divórcios aumentaram 269%. Na prática, o Brasil passou a contar com 3 gerações de casais legalmente separados. Então, hoje nós estamos vendo, eu mesmo casei 3 vezes na minha vida. Parece até, muitas vezes, quando eu falo isso, que eu fui uma pessoa leviana que buscava casamentos, mas não, vivi 17 anos com o meu primeiro matrimônio, casei muito jovem, numa situação sem experiência, não era espírita, não tinha esse conhecimento, não deu certo. E tive outro relacionamento que passaram 12 anos. Nós fundamos uma casa espírita com essa segunda companheira que eu tive. Tivemos momentos muito felizes na nossa vida, mas como o casamento de provas e expiações que nós estamos falando aqui, nosso casamento passou a ter dificuldade e eu resolvi, junto com ela, de a gente não mais continuar como marido e mulher. E eu disse, meu Deus, nunca mais eu quero me envolver no matrimônio, porque cada separação deixa uma dor grande no coração de cada um de nós. Os filhos, as mágoas que ficam. Então, de repente, aparece na minha vida outra pessoa, a terceira pessoa. E eu que dizia que nunca mais ia casar, fazem 14 anos, mais uma vez, que estou casado, e dessa vez, com a experiência, ao ponto de, numa reunião mediúnica, minha mãe dizer, e agora, meu filho, está feliz? E eu realmente me sinto feliz pela experiência da vivência que tive dentro desse contexto que nós estamos aqui falando agora. Então, podemos nos proteger fazendo o evangelho no lar, buscando ajuda em uma casa espírita, mantendo o ambiente no lar sadio e com padrão vibratório elevado. Isso é dever de todo casal que pretende estar junto por vários e vários anos, ou pela eternidade, porque nós sabemos que a responsabilidade do casal permanece depois do desencarne de um dos cônjuges, ou os dois desencarnando, continua a responsabilidade com os filhos, como nossos avós hoje estão dentro dos nossos lares como espíritos familiares, pela responsabilidade que têm conosco, por conta da vivência que tiveram conosco, a responsabilidade continua depois do desencarne. Então, a doutrina espírita vem trazendo luz para essa questão. A doutrina espírita é a diferença. Ela não impõe, tornando-as infelizes e deprimidas. Ela nos respeita o livre-arbítrio. E nós estamos vendo hoje uma questão mais polêmica até do que o próprio casamento por si só já é. O casamento é a doutrina espírita. Nós estamos vendo nesse momento situações e muitas pessoas vêm nos perguntar sobre isso. E é necessário o espírita estudar sobre isso. É necessário que o espírita possa meditar sobre tudo isso. Casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo, nós estamos vendo a todo momento. E nós trouxemos um trecho de Richard Simonetti, que desencarnou anos atrás, que fala sobre
justamente essa questão, dizendo: não temos a posição do espiritismo sobre o casamento gay, porquanto o assunto não foi abordado na codificação, mas podemos, com base na liberdade de consciência preconizada pela doutrina, considerar o elementar. Não há por que opor-se a duas pessoas do mesmo sexo que decidam viver juntas, independente do fato de manterem ou não uma comunhão sexual. Isso é o bom senso da doutrina espírita, trazido pelo homem que eu admiro ainda hoje, mesmo depois de seu desencarne, Richard Simonetti, um dos palestrantes, um dos espíritas mais em evidência que nós conhecemos aqui na Terra. Muitas vezes veio aqui em Recife, em palestras, e nós assistimos a sua oratória magnífica. Observemos as questões abaixo de O Livro dos Espíritos, para que, assim, dentro dessa informação espírita, nós possamos ter uma base dentro do nosso coração para que a gente possa entender melhor essa situação. Na questão 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? E a resposta dos espíritos vem nos trazendo: não como entendeis. Se eles responderam que não como entendeis, os espíritos têm sexo, mas não como nós entendemos. Porque o sexo depende da organização física. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, no mundo espiritual, existe a polaridade masculina, a polaridade feminina, mas a alma da mulher é a mesma alma que aqui vem, reencarna e pode ter uma experiência na polaridade masculina, como um homem pode ter no seu projeto de reencarnação, ter uma experiência também aqui na Terra, numa polaridade feminina, para sublimar cada vez mais a sua alma. Então, dentro desse contexto, nós começamos a perder o preconceito diante dessa situação. Quando nós começamos a ver a alma de um ser humano, uma alma que não tem o sexo como nós conhecemos, que nós conhecemos aqui na Terra, um sexo que vai fazer com que ele vá gerar filhos, vai ter uma gestação, vai ter... Embora hoje nós sabemos que uma mulher pode gerar um filho sem ter a participação de um homem, pelo menos no ato sexual, sendo a inseminação in vitro, nós conhecemos hoje esse caso de pessoas poderem ter filhos. Inclusive, casais de homossexuais podem ter filhos dessa forma, gerando com seu próprio espermatozoide, gerando no ventre de uma mulher que vai ceder, para que eles possam criar aquele filho realmente da sua consanguinidade naquele ambiente. Então, nós estamos vendo que a doutrina espírita vem trazendo informações sobre isso. A questão 201 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Acabamos de falar sobre isso, nos adiantamos um pouco. E os espíritos respondem dessa forma: sim, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, desta forma, nós não temos dúvidas sobre como morfologia, podendo reencarnar como homem ou mulher, se o que há entre eles é amor e simpatia baseados na afinidade de sentimentos, o que os impede de cultivar um relacionamento afetivo com alguém do mesmo sexo? Isso aí é o pensamento dos espíritos, da doutrina espírita, falando a respeito do amor, dos sentimentos. Se a alma do homem é a mesma alma da mulher, e de repente o amor transcende realmente a questão genética que nós estamos aqui. Na verdade, é uma grande prova um homem chegar aqui na Terra com a sua polaridade masculina e ter que tomar um corpo de uma mulher, de uma alma feminina, de um corpo feminino, para atravessar esta prova muito difícil que poucas pessoas conseguem superar.
E nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento de transição planetária, é necessário que as relações vá ao fundo do poço, que as questões das relações cheguem ao tumulto que nós estamos vendo, aos preconceitos que nós estamos assistindo e as grandes transtornos que vem trazendo para uma sociedade, as relações que desde criança nós estamos vendo hoje, a liberalidade nesse sentido, os casamentos realizados nesse sentido, e nós estamos vendo que tudo está nesse momento programado por Deus, para que nesse momento nós sejamos chamados realmente, a dor nos leve a pensar realmente na alma daqueles dois que ali estão nessa relação de conflitos em todos os aspectos sociais, materiais e tantas outras coisas mais. Indagado quando a natureza de seu relacionamento nos dirá que é muito mais uma questão de comunhão afetiva do que carnal. Não fosse por isso, não haveria razão para viverem juntos. Olha aí a questão clara da doutrina espírita que vem nos explicar sobre isso. Se não fosse por essa questão afetiva, não tinha sentido a união de ninguém. Porque nós vemos muitos casamentos baseados na beleza física e tudo que é material se acaba. Se um casamento ele é direcionado para as questões físicas, com certeza, sem existir a questão emocional, sem existir a questão amorosa, o respeito, a ética cristã que deve existir numa relação, não basta só a questão física, é necessário ter esses três aspectos para que aquela união, quando a questão, por exemplo, da sexualidade tiver capenga, podemos dizer assim, as outras questões vão sustentar aquela união. A relação do amor, a afetividade, o respeito, vai manter aquele casal. Se, por exemplo, o respeito não tiver mais condição naquele casal, a atração sexual e o relacionamento de amizade pode, naquele momento, sustentar e, de repente, aquele casamento voltar aos trilhos novamente. Então, é desta forma que nós vamos vendo a doutrina espírita nos mostrar como é satisfatória essa questão para todos nós. Quem ama, perdoa, nós sabemos disso. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec vem nos trazer essa questão do perdão. E no casamento, a questão do perdão é fundamental, porque quem ama realmente perdoa. E quantos relacionamentos são salvos de acordo com o perdão praticado pelas pessoas que convivem nesses conflitos do dia a dia de mundos de provas e expiações. E quantas vezes uma frase que nós falamos sem pensar e um casamento de 40, 50 anos vai por água abaixo, se dissolve, porque ali aquela mágoa feriu, aquele sentimento ficou realmente difícil no coração da pessoa. Então, nós estamos vendo que a doutrina espírita explica tudo isso sobre essa questão do amor, o evangelho no lar, como foi dito aqui. Jesus veio trazer o evangelho para que nós possamos brilhar, nossa luz brilhar. Trazer a proposta para que nós possamos fazer a viagem interior, aquela que Paulo de Tarso nos convida, que a doutrina espírita nos convida, para que nós possamos ter uma relação sadia em nossos casamentos, com a relação com nossos filhos, com nossos vizinhos, com a nossa sociedade, porque é ali no laboratório do lar, da família, que nós vamos atingir os relacionamentos dos países, ou seja, a fraternidade universal, que só depois que nós conseguimos a fraternidade dentro do nosso lar, dentro do nosso coração, nós vamos poder atingir a fraternidade universal e ter acesso ao mundo de regeneração que se aproxima de cada um de nós. Nas relações humanas, criam-se vínculos
geradores de compromissos futuros, os quais responderemos diante das leis divinas. Nós somos livres para pensar. A lei soberana de causa e efeito vem trazer para todos agir, porém a moral deve vir à frente como guardiã do nosso ser eterno. Nós somos aqueles que pedimos a Deus para que está nesse momento juntos mais uma vez. A felicidade está ao nosso lado e nós ainda não vimos. Ela está nas coisas simples, porém fundamentais para a nossa sobrevivência. O ar que respiramos, o alimento que nos mantém vivo, o choque das emoções do dia a dia, no conjunto de um lar, dentro do lar, aquele filho rebelde. E eu me lembro bem, muitas vezes, meu filho, criança, fazíamos evangelho todos os dias no nosso lar. Em 1981, eu passei a ser espírita e fazia o evangelho no lar, desde 1981. Mas os filhos vão crescendo e nós não vamos tendo mais condição de segurá-los, porque cada um vai buscando a sua rota. Mas fica a semente do evangelho no coração. E certa vez, meu filho adolescente, ele, naquela relação de pai e filho, muitas vezes eu olhava nos olhos do meu filho, aquele homem já amadurecido, e olhava para mim e eu ficava, meu Deus, quem é este filho que eu trago no meu coração hoje, que me olha dessa maneira, um olhar de um estranho muitas vezes. E nessa relação de olhares que nós vamos vivendo, nós fomos nos amando, nós fomos nos respeitando e passamos a ter uma relação maravilhosa, graças a Deus. Mas nós fomos descobrindo nesse relacionamento do dia a dia. Com a minha filha, uma relação diferente do meu filho, porque cada espírito vem com seu projeto nessa reencarnação, com suas dificuldades, com seus desafios, para ali ele poder realmente fazer a grande lapidação da sua alma, que é o objetivo do casamento. Então, feliz daquele que vive uma relação de felicidade, que mantém seu casamento, que mantém o casamento com felicidade, porque quando nós vemos um casamento onde existe a desavença, onde não existe mais o respeito, onde não existe mais a atração física do casal, é melhor para preservar os seus filhos, a felicidade, que o casamento seja desfeito, com certeza, porque é necessário uma prova futura nessa relação, para que ela não se agrave mais. E nós vemos quantas mulheres são assassinadas aqui na Terra por conta de não ter a lucidez de se afastar um do outro e respeitar cada um no seu caminho. É o que nós devemos fazer e estamos vendo hoje a sociedade fazendo isso, até pela pesquisa que nós mostramos no início do nosso trabalho. Então, nós estamos vendo, meus irmãos, que a doutrina espírita vem trazendo para todos nós sobre isso. E Jesus diz que brilhe a vossa luz. A doutrina espírita, ela vem trazendo as informações, levantando os véus para que nós possamos ter um entendimento nas relações, saber por que nós temos dificuldade com aquela pessoa, observar que aquela oportunidade do relacionamento é para que ali a gente aceite as dificuldades dos outros, dê a mão ao outro, dê um ombro para aquele que tem a dificuldade. E ali no dia a dia nós passamos, através da maturidade, nós vamos compreendendo que a nossa missão foi cumprida aqui na Terra com felicidade. A doutrina espírita vem trazendo, através das obras de André Luiz, os relacionamentos antes da reencarnação, lá no mundo espiritual. E nós sabemos que Emmanuel está reencarnado hoje aqui na Terra, e segundo Chico Xavier, seus pais vieram antes, reencarnaram em São Paulo, e ali espíritas, eles espíritas, para receber o próprio Emmanuel, segundo Chico Xavier conta em uma de suas palestras, em uma de suas
obras que ele fala sobre isso. E ali Emmanuel reencarna naquele berço de luz. E certa vez, Chico Xavier também, para que nós possamos entender quem são nossos filhos, quem é minha esposa, quem é meu marido, quem é meu irmão, quem é meu vizinho, quem são aqueles que nós convivemos dentro do lar espírita, muitas vezes. Chico Xavier, sempre que viajava para São Paulo, ele se hospedava na casa de um casal, Francisco e Nena Galvez. Eu já contei essa história outras vezes, mas vale a pena porque está dentro desse contexto. E Chico Xavier, dessa vez, estava em São Paulo, terminando aquela obra, de psicografar aquela obra, Entre a Terra e o Céu. Esta obra magnífica, que quem quiser querer compreender melhor o significado de um casamento, de uma relação, de uma família, observe e leia esses capítulos todos que existem nessa obra, Entre a Terra e o Céu, onde uma equipe de espíritos vem aqui tratar justamente desse reencarne de famílias que vinham aqui para novas jornadas aqui na Terra. Então, Chico Xavier estava em São Paulo, era meia-noite, e ele terminava as últimas linhas desse livro, Entre a Terra e o Céu, o último capítulo ele terminou e chegou para Nena Galvez e para o seu marido Francisco Galvez e disse: meus amigos e irmãos, eu preciso ir desse endereço. Veio com o endereçozinho na mão. Naquele momento que ele recebeu a psicografia, pegou o endereço. E o Nena Galvez disse: mas Chico, você conhece São Paulo? São Paulo é imenso. E esse bairro onde você está mostrando é muito distante. É mais ou menos umas 2 horas de distância daqui para lá. E Chico: mas Nena, eu preciso ir lá, me leve, por favor. E nesse momento levaram Chico Xavier. E quando chega, depois de 2 horas de carro lá em São Paulo, chega na periferia, na entrada desse bairro, o Francisco Galvez disse: bem, Chico, agora eu não sei mais para onde vai. Você sabe onde é? Pode ir em frente. Chico começou a dirigir o percurso que eles iam fazer, entre a direita, entre a esquerda, suba, desça. E ali naquela favela, foi entrando, quando chega num ponto, diante de um casebre, eram 2h15 da madrugada nesse momento. E Chico disse: é aqui. Parou, desceu do carro, e Nena Galvez e Francisco Galvez, com medo daquela situação, aquele deserto, 2h15 da madrugada, Chico vai, se ajoelha na porta daquele casebre e faz uma oração ali em silêncio. E eles ficaram aguardando. Chico termina a oração, depois de alguns minutos, levanta e entra no carro e diz: bem, gente, podemos ir para casa agora. Aí foi quando Nena Galvez não teve paciência e disse: mas Chico, não é possível. Você mesmo diz que a prece vara o universo e vai justamente no ponto onde nós mandamos. Como é que você nos traz aqui numa situação dessa difícil? Ô, Nena, me desculpe, Nena, me perdoe, Francisco, mas essa família que aqui está reencarnada é aquela que eu acabei, o último capítulo, Entre a Terra e o Céu. Eles disseram, todos que reencarnaram aqui, e eu vim aqui orar por eles. Ali, mais uma vez, aquele contexto familiar se reunia, desta vez, para dar certo. Nós vemos nas obras de André Luiz também a reencarnação de Sigismundo. Sigismundo, no livro, se eu não me engano, Missionário da Luz, a reencarnação de Sigismundo. Sigismundo, em vidas passadas, ele teve envolvimento com a senhora casada, e ali ele, para poder viver com ela, assassinou o próprio marido daquela sua companheira, daquela amante que ele tinha. E ali, dessa vez, depois de desencarnar, depois de passar por um período de grande sofrimento, Sigismundo escolhe mais uma vez o ventre da sua amada do passado, que reencarna com aquele que ele assassinou, que seria seu pai nessa vida atual. Imagine como será essa relação dentro de um lar, meus irmãos. Aquele filho que vai, que implora, e todas as noites implorava ao pai para que ele recebesse ele como filho. E o pai dizia para a esposa: não, todas as noites eu tenho um pesadelo. É um mendigo que estende as
mãos para mim, me pedindo ajuda. Eu não sei quem é esse homem. Era Sigismundo que estendia as mãos para ele. Quando ele ia dormir, que saía do corpo, Sigismundo pedia, implorava para que ele aceitasse ele agora como filho querido no lar, no ventre da sua companheira, mais uma vez aqui na terra. E a esposa acordava: meu filho, ore, peça a Jesus, porque eu tive sonhos maravilhosos. Eu sonhei uma criança dando as mãos e pedindo alguma coisa para ir para os meus braços. Veja só, e ali nesta obra maravilhosa de André Luiz, Missionário da Luz, a reencarnação de Sigismundo, nós vemos a reencarnação, como se procedeu naquele momento, depois que o pai aceitou, perdoou espiritualmente, através do sono físico, ele perdoou e aceitou receber aquele inimigo assassino do passado, como filho dessa vez, para recompor aquele lar. E isso é a resposta para todos nós sobre o casamento aqui na Terra, sobre as relações que nós temos, graças à doutrina espírita. Então, meus irmãos, o que queremos mais? A doutrina espírita vem trazendo para todos nós, como Emmanuel fala, quando o homem guardar na própria consciência os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não mais repreenderá o companheiro, o irmão não acusará o irmão, os canhões se converterão em arado, os homens de armas volverão à sementeira do solo, as baionetas se calarão e o ódio fugirá da terra. As máquinas não mais vomitarão chama de fogo de morte, mas contribuirão pacificamente com o progresso planetário. As casas espíritas, as igrejas farão a grande fraternidade suprema no futuro. A oração será de alegria e de louvor. Os homens de justiça não apenas serão justos, mas profundamente bons. O pensamento de Deus, a lei de Deus viverá no pensamento e nos atos de todos, porque o Cordeiro de Deus transformará o coração de cada um de nós em tabernáculo divino de luz eterna. Então, nós estamos nessa mensagem no livro Pão Nosso, mensagem 41 do livro Pão Nosso, o futuro, a mensagem de Emmanuel, fala justamente dessa grandeza que a doutrina espírita nos traz, sobre o melhoramento de cada um de nós, o aprendizado, a consciência que nós devemos ter de pais, a responsabilidade de pai, a responsabilidade de uma mãe, a responsabilidade dos filhos perante os pais, a ingratidão dos filhos, muitas vezes, a ingratidão dos pais também com os filhos, porque existe ingratidão de todos os sentidos, de todos os canais, porque a ingratidão está dentro do coração de cada um de nós. E nós reencarnamos para perder muita coisa. Perder tudo isso que nos faz mal, a ingratidão, o egoísmo, a raiva, a maldade, a mentira e tantas coisas mais nós devemos perder para que nossa alma volte para o estado natural, o estado espiritual, onde nós vamos ter a eternidade. Nós somos eternos realmente, porque o tempo não está sincronizado com o campo físico que nós estamos. E na eternidade nós voltamos e vamos ter a compreensão de tudo isso que nós estamos vivendo aqui, muito mais acentuada. Então, a doutrina espírita vem trazendo para todos nós a casa espírita é um tabernáculo de luz, que todas as noites, como esta casa está fazendo agora, quantas pessoas estão tendo acesso a essas informações agora? E quantas pessoas estão espalhadas na Terra, nesse momento, tendo acesso às obras espíritas, editadas em vários idiomas, por todos os pontos do planeta, para que a proposta da doutrina espírita se realize aqui na Terra. E qual é a proposta da doutrina espírita aqui na Terra? A proposta da doutrina espírita, com certeza, não é curar nossos corpos físicos. Isso é um acréscimo de misericórdia e as casas espíritas, igrejas evangélicas e católicas fazem isso também. Porque é um acréscimo de misericórdia de Deus.
Mas a grande proposta da doutrina espírita é a transformação da humanidade para melhor. E nós estamos vendo isso agora, nesse momento de pandemia, nessa turbulência que nós estamos nivelados, todos nós, dentro do pensamento de Gustav Jung, com o inconsciente coletivo, todos nós compartilhando do medo nesse momento, alimentando esse vírus, alimentando as dificuldades que nós estamos tendo que diminuir através do perdão, através da esperança acima de tudo. E finalizo a nossa passagem hoje aqui, nessa palestra que todos nós estamos aprendendo, deixando a mensagem de esperança para todos nós. Porque a doutrina espírita esclarece, mas ela também nos deixa uma missão de observarmos os nossos erros, observar a mudança que devemos fazer, porque se nós não transformarmos nossos corações para melhor, nós não vamos ter condição de reencarnar mais aqui na Terra, nesse momento, nem tão cedo, porque agora em diante, todos que precisarem de mundo de provas e expiações terão que reencarnar em outros orbes distantes daqui da Terra. E pode ser que nós reencarnemos em mundos primitivos, passando por dores muito mais profundas do que estamos aqui agora. Então, a esperança que a doutrina espírita nos traz é a esperança de se melhorar desde já, desde agora. Porque nós vemos aqui no começo que toda a nossa ação aqui vai se refletir no futuro de cada um de nós. Que Deus faça com que cada um de nós possamos nos fortalecer diante das obrigações que a vida nos coloca. O projeto de reencarnação de cada um de nós já recebemos tudo, e tudo que nós temos nas mãos, nós somos apenas depositários fiéis disso tudo. Muitas vezes a gente acha que é minha casa, que é o meu carro, que é a minha mulher, que é o meu filho, que é o meu emprego, que é o meu dinheiro. Na verdade, nós não temos nada, meus irmãos, nós só temos a nossa alma, nós só temos os nossos valores morais, éticos dentro dos nossos corações, os valores espirituais, porque nada material nos pertence. Todos nós estamos como depositário, porque a qualquer momento, esse que diz minha casa, meu carro, meu dinheiro, pode ser chamado para voltar à pátria espiritual e deixar tudo, inclusive o corpo. E ali nem o corpo morre, porque até o corpo vai se transformando em outras energias, em outras agregações de átomos, para poder os animais se alimentar, as árvores, e ali nos ceder o fruto. E nós, quando saboreamos uma fruta gostosa, nós estamos sem saber, voltando à energia de corpos de tantos que desencarnaram aqui na Terra, a energia purificada ali através de um fruto. Então, meus irmãos, é chegado o momento de ter esperança, e a doutrina espírita não é à toa que se chama o Consolador, porque no dia 31 de março de 1848, Jesus, assim como prometera, manda aqui para a Terra, através das manifestações físicas, na casa daquelas crianças evangélicas, lá numa cidadezinha, Hyattville, nos Estados Unidos. E ali eram os primeiros contatos da doutrina espírita, do Consolador aqui na Terra. Espalhou-se para todos os pontos do planeta, ao ponto de um professor, Hipólito Denisard Rivail, ser convidado várias vezes para assistir aquelas manifestações nas festas noturnas em Paris. E ele disse, eu não tenho tempo para isso, eu tenho mais o que fazer. Mas 15 dias depois, o senhor Fortier, amigo do professor, Hipólito Denisard Rivail, professor, agora o senhor tem que ir assistir essas manifestações, porque não só apenas as mesas estão girando, mas respondendo nossas perguntas. E foi aí que Allan Kardec trouxe para todos nós, codificando essa doutrina maravilhosa. No dia 18 de abril de 1857, veio a lume o Consolador prometido por Jesus. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus,
como um grande exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e num coro divino derrame vibrações de amor por todos os pontos do universo. Irmãos que amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vossos corações, falando à vontade que vem dos vossos corações, e dizei: Senhor, Senhor, e seremos dignos do reino do céu. Essa mensagem que encerra nossa tarefa na noite de hoje é a síntese da doutrina espírita ditada por Jesus de Nazaré, que se encontra na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus abençoe cada um de vocês e que possamos, nesse momento, mais uma vez, devolver a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães, para que ele tome as rédeas da nossa reunião de hoje. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado e deixo um abraço fraterno de todos que fazem a Casa dos Humildes, Casa Irmã de Caminhando para Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Assim seja. Muito grato ao nosso irmão Tawa Gomes pela brilhante explanação que nos faz refletir muito sobre o casamento, que encerra o conviver e não o viver. E o conviver é difícil. Conviver com as diferenças é o desafio de todos nós. E para nós melhorarmos o nosso interior, a nossa forma de agir, o lar é o laboratório inicial, onde nós nascemos e onde desenvolvemos os primeiros contatos sociais. De forma que você falou bem, 580 divórcios. Isso de 84 a 2016. Mas agora, na pandemia, nós tivemos uma neurose pandêmica. Os suicídios aumentaram muito, os divórcios também, porque a convivência foi se apertando mais e a tolerância se afastando. Então, muitos divórcios aconteceram nessa pandemia de uma forma muito assim excepcional, né? E, por outro lado, a imaturidade dos que casam tão jovens sem perceber o passo adiante, a responsabilidade que o casamento encerra para todos nós. Mas estou muito agradecido pela sua presença mais uma vez e pediria que você fizesse a nossa prece de encerramento. Agradecidos estamos, Jesus, por mais essa oportunidade do reencontro, a oportunidade de estarmos reencarnados dentro do nosso lar, junto com nossos afetos, junto com nossas famílias espirituais, que aqui, mais uma vez, nessa jornada do matrimônio, Jesus, abençoa cada lar que está nos escutando, abençoa cada um de nós, encarnados e desencarnados, aqueles que se preparam para reencarnar aqui ainda nesse momento de transição para um novo projeto de reencarnação. Abençoa cada um, Jesus, que está chegando e cada um que está voltando para a pátria espiritual. E é com alegria no coração que nós te pedimos para que em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai amantíssimo, em nome dos mentores espirituais de cada um de nós, possamos devolver a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele dê em sua própria voz a reunião de hoje finalizada em teu santo nome. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos os trabalhos da noite na sua primeira etapa e pedimos aos irmãos sob tratamento que mantenham-se harmonizados, elevação do pensamento, em prece, para que sejam beneficiados no segundo horário. Uma boa noite e muita paz para todos. Que assim seja. Muito obrigado. Bom dia.